Você sente o peso? A asfixia lenta, mas implacável, de um mundo que nos força a escolher, a nos especializar, a nos reduzir a uma única função, a um único rótulo. Essa é a era da mediocridade glorificada, onde a profundidade é trocada pela largura superficial, e o conhecimento fragmentado nos impede de ver a tapeçaria completa da existência. A rigidez da especialização excessiva tornou-se a nova prisão do século XXI, sufocando a chama da inovação e da verdadeira maestria. Cada dia, somos empurrados para caixas menores, mais definidas, prometendo segurança em troca da sua liberdade criativa. Você é um especialista em marketing digital, um engenheiro de software, um consultor financeiro. Nomes que soam poderosos, mas que, na realidade, são correntes de ouro, amarrando sua mente a um pedaço minúsculo do universo, enquanto o cosmos inteiro clama por exploração. A dor é palpável, a sensação de que algo essencial foi perdido, de que o potencial ilimitado foi trocado por uma existência funcional, mas sem brilho. O sistema moderno, implacável em sua busca por eficiência, molda mentes em ferramentas unidimensionais, descartáveis. Somos ensinados a temer o desconhecido, a evitar a interdisciplinaridade, a condenar a curiosidade que ousa transcender limites. A inovação disruptiva, outrora a força motriz do progresso, tornou-se uma miragem, um conto de fadas sussurrado em reuniões estéreis, porque a mente coletiva perdeu a capacidade de conectar pontos que parecem distantes, mas são inerentemente interligados. Observe o mundo ao seu redor, a replicação incessante de ideias, a saturação de mercados com produtos e serviços indistinguíveis, a paralisia da criatividade em indústrias inteiras. Essa não é uma falha de recursos, mas uma falha da mente, uma atrofia da capacidade de síntese, de ver padrões onde outros veem apenas caos. A mediocridade é a norma, e a audácia de ser diferente é muitas vezes punida, marginalizada, esmagada pelo peso do conformismo. Você está preso, mas não precisa permanecer assim. Porém, em meio a essa paisagem desoladora de especialização coercitiva, um eco ressoa de um passado distante, uma voz que transcende séculos, oferecendo um antídoto potente para a sua condição. Não é um guru moderno, nem uma nova metodologia vazia. É a sabedoria forjada no caldeirão da Renascença, a mente mais multifacetada que a história já conheceu, alguém que se recusou a ser enjaulado por qualquer rótulo, Leonardo da Vinci. Ele não era apenas um pintor, um escultor, um inventor, um engenheiro, um anatomista, um músico, um arquiteto, um botânico, um cartógrafo. Ele era a personificação da curiosidade ilimitada, um vulcão de conhecimento em erupção constante. Sua vida foi um testemunho contra a especialização, uma demonstração vibrante de que a verdadeira maestria reside na capacidade de ver o todo, de conectar o aparentemente desconectado, de dançar entre as disciplinas como se fossem notas de uma sinfonia celestial. Mas quem foi realmente este homem extraordinário? Nascido em 1452, no vilarejo de Vinci, fora dos laços do casamento, Leonardo teve um começo humilde, desprovido das formalidades acadêmicas que definiram muitos de seus contemporâneos. Esta desvantagem aparente foi, na verdade, sua maior bênção. Sem a rigidez das escolas medievais e suas doutrinas restritivas, sua mente permaneceu selvagem, indomável, livre para vagar por qualquer campo de inquérito que a curiosidade o levasse. Sua infância foi uma tapeçaria de observação e experimentação. Ele não lia apenas sobre o mundo, ele o vivia, o tocava, o dissecava. Ele notava o voo dos pássaros com uma precisão científica, a formação das nuvens, o fluxo da água, a estrutura das plantas. Cada fenômeno natural era um enigma a ser desvendado, um convite para a sua mente insaciável mergulhar mais fundo. Esta fase de sua vida, muitas vezes subestimada, foi o terreno fértil onde as sementes de seu gênio polímata foram plantadas e nutridas. Aos 14 anos,
Ele foi aprendiz no ateliê de Andrea del Verrocchio em Florença, um centro efervescente de arte, ciência e inovação. Aqui, Leonardo não aprendeu apenas a pintar, ele aprendeu escultura, metalurgia, química, mecânica, carpintaria e uma miríade de outras disciplinas. Verrocchio, ele próprio um mestre multifacetado, proporcionou o ambiente perfeito para a mente de Leonardo florescer sem as amarras da especialização. Foi um caldeirão de conhecimento prático e teóricos, onde as fronteiras entre as artes e as ciências eram fluídas e constantemente cruzadas. Mas a vida de Leonardo não foi um mar de rosas. Ele enfrentou batalhas mentais constantes. Sua própria genialidade era uma maldição e uma bênção. A sua mente, sempre em busca da perfeição, muitas vezes o levava a abandonar projetos antes de sua conclusão, pois novas ideias e descobertas roubavam sua atenção. Essa luta interna entre a execução e a incessante busca por um conhecimento mais profundo atormentou-o por toda a vida, deixando um legado de obras-primas inacabadas e invenções não realizadas que testemunham a sua mente em perpétua ebulição. Ele teve inimigos, não de espadas e sangue, mas de ideias e reputação. Os pintores conservadores de Florença viam suas experimentações como heresia. Os acadêmicos da época, presos em seus dogmas medievais, zombavam de sua abordagem empírica, sua falta de latim formal. O próprio Michelangelo, seu contemporâneo e rival, era a antítese de sua mente fluida, um especialista obstinado. Essas hostilidades alimentaram a sua determinação, forçando-o a aprimorar suas táticas, a esconder seus cadernos e a empregar uma diplomacia astuta para navegar no perigoso terreno da corte eclesiástica e política. Suas táticas sombrias, se assim podemos chamá-las, não eram de malevolência, mas de sobrevivência e de um profundo entendimento da natureza humana e do poder. Ele empregava a arte da observação como uma arma silenciosa, estudando não apenas a anatomia de um corpo, mas a psicologia de seus patronos, a dinâmica de poder nas cortes, os pontos fracos e os anseios de seus rivais. Ele era um mestre da dissimulação intelectual, apresentando suas ideias revolucionárias de forma gradual, muitas vezes sob o manto de projetos aparentemente mundanos, para evitar a censura e a perseguição. Em Milão, sob a égide de Ludovico Sforza, ele atuou não apenas como pintor da corte, mas como engenheiro militar, arquiteto, cenógrafo e até mesmo organizador de festas. Essa diversidade não era uma distração, mas o cerne de sua abordagem. Cada desafio, de projetar máquinas de guerra a pintar a última ceia, era uma oportunidade para aplicar princípios universais, para cruzar fronteiras de conhecimento e para tecer uma rede de insights que enriqueciam cada empreendimento subsequente. Sua biografia oculta revela um homem que conscientemente cultivava a polimatia como sua maior força. Leonardo não se limitava a uma única disciplina, ele habitava todas elas. Seus cadernos, um tesouro de mais de 13.000 páginas, são um testamento vivo dessa mente ilimitada. Neles, desenhos anatômicos minuciosos coexistem com projetos de máquinas voadoras, estudos de botânica, ao lado de estratégias militares. Não havia compartimentos estanques em sua mente, apenas um fluxo contínuo de interconexões, uma orquestra sinfônica de ideias, onde cada nota informava e enriquecia a próxima. Essa é a primeira e mais crucial lição: sua mente não é um arquivo, mas um ecossistema. A mentalidade de Leonardo perante o perigo não era de recuo, mas de intensificação da observação. Quando confrontado com a falha, ele não via o fim, mas um dado crucial, uma nova peça do quebra-cabeça. Considere seus inúmeros experimentos de voo que falharam. Cada asa quebrada, cada protótipo que despencava, não era um fracasso, mas uma demonstração vívida de princípios aerodinâmicos ainda não compreendidos. Ele se recusava a aceitar um não da natureza, transformando cada adversidade em um convite para uma análise mais profunda, mais meticulosa.
Sua capacidade de pensar era radicalmente diferente. Onde a maioria via dualidades, ele via o esfumato, a transição suave e imperceptível entre cores e formas, entre ideias aparentemente opostas. Ele compreendia que a verdade raramente é binária. Ela reside nas nuances, nas zonas cinzentas, na intersecção de conceitos. Essa desconstrução da mente compartimentada permitia-lhe abraçar a ambiguidade, um terreno fértil para a inovação que a mente rígida do especialista jamais conseguiria sequer conceber. Ele operava em um plano mental superior, onde os limites eram fluidos. Ele não temia o desconhecido, ele o abraçava como um amante. A ignorância não era uma falha, mas uma oportunidade para aprender. A dúvida não era uma fraqueza, mas a bússola que o guiava para a verdade. Sua mente era um laboratório vivo, onde hipóteses eram testadas implacavelmente contra a realidade, onde cada observação era um experimento, e cada experimento, uma porta para um novo reino de compreensão. Esta é a essência da mente de Da Vinci, a curiosidade insaciável, a sede perpétua por porquês, o motor que nunca parava de inovar. Essa mentalidade de interconexão, de connessione, era o seu superpoder. Ele percebia que o fluxo de uma corrente de água era análogo ao fluxo de sangue nas veias, que a estrutura de uma planta poderia inspirar um desenho arquitetônico. Nada existia isoladamente em seu universo mental. Essa visão holística, que o permitia transitar entre arte e ciência, engenharia e anatomia, era a chave para sua capacidade de gerar insights verdadeiramente disruptivos, aqueles que redefiniriam os limites do possível. Ele não apenas pensava diferente, ele tinha um protocolo tático para a maestria. Um sistema, mesmo que inconsciente, que você pode, e deve, replicar. Este não é um mero conjunto de dicas, mas um mapa de batalha para reconquistar a sua mente das garras da especialização. 5 passos imutáveis, destilados de uma vida de gênio, prontos para serem aplicados por você hoje, nos seus negócios, nas suas vendas, na sua própria existência. O primeiro passo, o alicerce de tudo, é a curiosità uma busca insaciável por conhecimento, incessantemente. Não apenas em sua área, mas em todas. Questionar tudo, sempre. Por que o céu é azul? Como uma flor se abre? Como o mercado financeiro realmente funciona, além dos jargões? Pergunte-se, por quê, 500 vezes ao dia. Não aceite respostas superficiais. Mergulhe fundo. Leia sobre física quântica, depois sobre história antiga, depois sobre psicologia humana. Abasteça sua mente com a mais diversa gama de informações, sem preconceitos, sem julgamentos de valor. Em um mundo de resultados imediatos, a curiosidade é um ato de rebelião. Ela exige tempo, exige paciência, mas sua recompensa é a expansão ilimitada da sua perspectiva. No âmbito dos negócios, isso significa não apenas estudar sua concorrência direta, mas os modelos de negócio de indústrias completamente diferentes. Como um circo pode te ensinar sobre engajamento de clientes? Como a biologia pode informar sua estratégia de produto? A curiosidade não é apenas coletar fatos, é ver o mundo como um vasto laboratório, cada observação um dado, cada pergunta um experimento. É o despertar da mente inquisitiva. Não se contente com a superfície. Aprofunde-se. Se você vende, não apenas entenda o que seu cliente quer, mas por que ele quer. Quais são os medos mais profundos que ele não verbaliza? Quais são as aspirações que ele nem sabe que tem? A curiosidade é a base da empatia genuína, a raiz da inovação que não apenas satisfaz, mas antecipa e molda desejos. Sem essa fome voraz por conhecimento em todas as suas formas, você permanecerá cego para as oportunidades que estão à vista de todos, mas que só a mente expandida pode discernir. O segundo passo é a dimostrazione o compromisso de testar o conhecimento através da experiência. Leonardo não era um teórico de poltrona, ele era um fazedor.
Suas ideias eram validadas ou refutadas na prática, no campo de batalha do mundo real. Você aprende sobre vendas? Vá vender. Aprende sobre liderança? Lidere. A leitura e o estudo são cruciais, mas são apenas o prelúdio. A verdadeira compreensão só nasce na fricção com a realidade, na execução imperfeita que revela os verdadeiros desafios e as soluções genuínas. A dimostrazione é a sua forja pessoal, onde as teorias frágeis são quebradas e as verdades robustas são temperadas. É o que separa o sonhador do realizador. Muitos acumulam conhecimento, mas poucos têm a coragem de submetê-lo ao crivo da ação. Seus primeiros experimentos serão falhos, seus primeiros produtos imperfeitos, suas primeiras vendas tropeçarão. Mas cada falha é uma demonstração, um feedback brutal e honesto que o aproxima da maestria. Abrace o processo de tentativa e erro, pois é nele que a verdadeira inovação reside. Nos negócios e nas vendas, a dimostrazione significa implementar, medir, ajustar e repetir. Não se contente em apenas planejar, execute. Lance aquele produto mínimo viável, faça aquela ligação de vendas desconfortável, teste aquela nova estratégia de marketing. O medo da falha é o inimigo da dimostrazione. Lembre-se, Leonardo não temia que suas máquinas voadoras caíssem. Ele via o voo como um problema a ser resolvido através de múltiplas demonstrações de física e engenharia. Faça o mesmo com seus desafios, encare-os como problemas a serem resolvidos através da ação incessante e informada. O terceiro passo é a sensazione o refinamento e aguçamento dos seus 5 sentidos, e o uso da experiência para enriquecer seu conhecimento. Leonardo era um mestre da observação. Ele não apenas via uma pintura, ele sentia a textura da tela, o cheiro dos pigmentos, a forma como a luz dançava sobre as superfícies. Ele não apenas ouvia música, ele percebia a matemática por trás das harmonias, o impacto emocional de cada nota. Treine seus sentidos para capturar os detalhes que os outros ignoram. No mundo dos negócios, isso significa não apenas ouvir as palavras de seus clientes, mas perceber a inflexão em suas vozes, a linguagem corporal, as emoções não expressas. Quais são os silêncios que falam mais alto que 1000 palavras? Quais são os microgestos que revelam a verdadeira intenção? Ao aguçar seus sentidos, você desenvolverá uma inteligência emocional e perceptiva que o colocará anos-luz à frente da concorrência, permitindo-lhe antecipar necessidades e construir conexões autênticas. A sensazione é a base da verdadeira intuição, cultivada através da observação profunda e da experiência sensorial rica. Cheire o ar das tendências de mercado, sinta o pulso da cultura, ouça os sussurros do descontentamento que prenunciam a próxima grande mudança. A sensazione é a sua antena, captando sinais fracos que a maioria das pessoas, presas na bolha de sua especialização, nunca perceberá. Ela é o que transforma o conhecimento abstrato em sabedoria visceral, permitindo-lhe tomar decisões informadas não apenas pela lógica, mas por uma compreensão profunda e experiencial do mundo. É a arte de ler as entrelinhas, de sentir o invisível, de ouvir o não dito. O quarto passo é o sfumato a disposição de abraçar a ambiguidade, a incerteza e o paradoxo. Leonardo via a verdade não como algo rígido e definido, mas como uma névoa em constante mudança. Ele entendia que a realidade é complexa, multifacetada, e que as respostas raramente são simples. Em vez de buscar certezas absolutas, ele se deleitava na zona cinzenta, na intersecção de ideias aparentemente contraditórias. O sfumato é a fuga da tirania do binário, a libertação da mente das gaiolas do certo ou errado, bom ou mal. No mundo dos negócios e das vendas, isso significa abandonar a necessidade de ter todas as respostas antes de agir. Significa entender que nem sempre há uma melhor solução, mas sim uma série de opções, cada uma com seus próprios méritos e riscos.
O esfumato permite que você prospere na incerteza, que adapte suas estratégias em tempo real, em vez de se apegar rigidamente a planos que a realidade já refutou. Ele é a flexibilidade mental, a capacidade de coexistir com a contradição e de extrair valor dela. É o reconhecimento de que a inovação muitas vezes nasce na fusão de opostos, na criação de algo totalmente novo a partir de elementos dispares. Abrace a paradoxo. Onde você vê um problema, o esfumato revela uma oportunidade. Onde há caos, há espaço para uma nova ordem. Onde há incerteza, há a liberdade de criar sem as amarras de expectativas rígidas. Este passo é a fundição da sua mente, tornando-a maleável, resiliente, capaz de moldar-se às realidades em constante fluxo do mercado e da vida. Não tenha medo de não saber, tenha medo de parar de questionar e de explorar as nebulosas paisagens entre as certezas. É a arte de ver a beleza e a verdade nas sombras, e não apenas na luz. O quinto e último passo é a **connessione**, a percepção e o reconhecimento de que tudo está interligado. Este é o ápice da sabedoria de Da Vinci. Ele entendia que os princípios que governam o voo de um pássaro são os mesmos que governam a hidrodinâmica de um rio, e que a proporção áurea encontrada na arte é replicada na anatomia humana e na botânica. A Connessione é o seu mapa mental do universo, onde não há ilhas de conhecimento, apenas um vasto e interligado continente. É a busca pelos princípios universais que transcendem as disciplinas. Em seus negócios, isso significa parar de ver seu departamento de marketing como uma entidade isolada do departamento de vendas, ou do desenvolvimento de produtos. Significa entender como as emoções de seus clientes na vida pessoal afetam suas decisões de compra profissional. Significa reconhecer que a inovação em uma indústria distante pode ser a chave para desbloquear a sua própria. A Connessione é a capacidade de transferir insights, de aplicar soluções de um domínio para outro, de ver o padrão por trás do aparente caos, de extrair a essência de uma ideia e replantá-la em um novo solo fértil. Quando você domina a Connessione, você transcende a especialização. Você se torna um arquiteto de pontes, ligando mundos que outros veem como separados. Você se torna um alquimista, transformando chumbo em ouro ao misturar conhecimentos díspares em novas e poderosas soluções. Este é o verdadeiro poder da mente polímata, a habilidade de não apenas sobreviver, mas de prosperar e inovar em qualquer ambiente, porque você compreende as leis subjacentes que regem toda a existência. Não seja um fragmento, seja o universo inteiro em miniatura, refletindo sua vasta complexidade. Este não é um convite para ser superficial em muitas coisas, mas para ser profundamente competente na arte da aprendizagem, da observação e da síntese. É um chamado para transcender as limitações autoimpostas da especialização moderna e abraçar a vastidão do seu próprio potencial. Leonardo da Vinci não era especial por ter um dom único e inatingível, ele era especial porque escolheu nutrir a curiosidade que todos nós possuímos, mas que a maioria de nós permite que atrofie. A escolha é sua. Você pode continuar a se curvar à tirania da especialização, a aceitar a mediocridade do fragmento, a viver uma vida onde a inovação é uma palavra vazia e a criatividade, uma lembrança distante. Ou você pode despertar, agora, para a verdade que Leonardo da Vinci nos legou: a mente humana foi projetada para ser ilimitada, para ser um explorador de mundos, um sintetizador de conhecimentos, um criador de novas realidades. A gaiola da especialização é autoimposta. Você tem a chave, e a chave é a curiosidade sem freios. Sua vida, seus negócios, suas vendas, seu impacto no mundo, tudo isso será transformado quando você aplicar esses 5 protocolos táticos. Você deixará de ser um peão no jogo de outra pessoa e se tornará o mestre de seu próprio tabuleiro. Você se libertará das correntes invisíveis da conformidade e se erguerá como um farol de inovação em um mar de imitação. Você não apenas sobreviverá, você prosperará, você criará,
você impactará de maneiras que hoje parecem impossíveis. A mediocridade é uma escolha, não um destino. A ignorância é uma opção, não uma fatalidade. O poder de transcender, de inovar, de dominar, reside em você, dormente, esperando ser despertado. Este não é um vídeo que você assiste e esquece. É um manifesto, um chamado às armas para sua mente, um convite para sua alma se libertar. Abrace o legado de Leonardo. Torne-se o polímata do século XXI. Aniquile a mediocridade, uma conexão de cada vez. Este canal, Athenium, existe para aqueles que anseiam por mais do que a vida mediana. Para aqueles que buscam a sabedoria dos titãs para conquistar o mundo moderno. Se você sente esse chamado, se esta mensagem ressoa em sua alma, então você pertence a esta elite. Não seja um espectador passivo do seu próprio destino. Inscreva-se. Ative as notificações. Junte-se àqueles que ousam sonhar, ousar aprender, ousar ser ilimitados. O legado de Da Vinci espera por você. A arte e a ciência, para ele, não eram campos separados, mas facetas da mesma verdade universal. A forma como a luz incidia sobre uma flor informava sua pintura, e a anatomia humana inspirava suas máquinas. Sua mente operava como uma teia de aranha, onde cada novo fio de conhecimento se conectava a todos os outros, fortalecendo a estrutura como um todo. Essa interconectividade é o que o distinguia dos demais. Ele era o mestre da síntese, e você também pode ser. A desvantagem de sua ilegitimidade e a ausência de uma educação formal, clássica, o libertaram das amarras de dogmas e tradições. Ele não foi forçado a regurgitar teorias antigas, ele foi compelido a observar, a testar e a formar suas próprias conclusões. Sua escola foi o mundo, seu livro, a natureza, e seu professor, a experiência. Essa foi a sua grande vantagem competitiva, a raiz de sua visão não convencional. Ele não pintava apenas para beleza, ele pintava para entender. Cada retrato era um estudo de psicologia, cada paisagem, um tratado sobre geologia e ótica. A Mona Lisa não é apenas uma obra-prima de arte, é um estudo de fisionomia, de emoção sutil, de como a luz interage com a pele. Ele via cada projeto como uma oportunidade para expandir seu conhecimento em múltiplas dimensões, cada pincelada uma investigação científica disfarçada de arte. Ele não separava suas paixões, ele as fundia em uma única busca pela verdade. Suas batalhas não eram apenas contra rivais artísticos como Michelangelo, cujo temperamento e foco monolítico eram o oposto do seu. Eram também contra a inércia da mente humana, contra a resistência a novas ideias, contra a limitação imposta por aqueles que só conseguiam ver o mundo através de um único prisma. Ele era um visionário em um mundo ainda atolado em sombras medievais, um evangelista da experimentação num tempo de dogmas e superstições. Sua própria existência era um ato de desafio constante. Leonardo empregou a tática da Quando seus projetos eram rejeitados ou falhavam, ele não recuava com vergonha. Ao contrário, ele via a falha como uma oportunidade para uma observação mais minuciosa, uma dissecação do erro. Se uma de suas máquinas voadoras caía, ele não se lamentava, ele examinava a estrutura, a aerodinâmica, o ponto de estresse, transformando cada ruína em um novo conjunto de dados. Ele era o cientista por trás do artista, o engenheiro por trás do visionário. Essa mentalidade é crucial para qualquer um que busque inovação disruptiva. Ele não separava a mente do corpo, a lógica da intuição, a arte da ciência. Para Leonardo, tudo era parte de uma única e gloriosa investigação. Ele habitava um estado de fluxo constante, onde as fronteiras disciplinares se dissolviam, permitindo-lhe extrair insights de um campo e aplicá-los com maestria em outro. Essa é a essência da mente polímata, uma orquestra de inteligências operando em perfeita harmonia. Você deve aspirar a essa sinfonia mental, e não a um solo solitário e limitado.
A rigidez é a morte da criatividade. A especialização excessiva é a gaiola da mente. Para quebrar essas correntes, você deve primeiramente entender que a verdade não é fixa, mas fluida. A mente de Leonardo era como a água, adaptando-se a qualquer recipiente, fluindo por qualquer obstáculo, sempre buscando o caminho mais eficiente para a compreensão. Essa flexibilidade mental é um superpoder, a capacidade de redefinir sua própria realidade quando necessário, de se adaptar e de transcender. Se você se recusa a ser um mero especialista, se anseia por uma vida de impacto e inovação genuína, então este protocolo não é uma sugestão, é uma ordem. Aplique-o com a mesma ferocidade com que Leonardo desvendava os mistérios do universo. Sua mente é a sua arma mais potente, aprenda a empunhá-la com a maestria de um gênio. O destino da sua criatividade, da sua carreira, do seu legado, está em jogo. Não há tempo para hesitação. Abrace a jornada do polímata. Curiositar não é apenas ler livros. É questionar as premissas mais básicas de sua indústria. Por que fazemos as coisas do jeito que fazemos? Existe uma maneira fundamentalmente diferente, talvez inspirada pela natureza, pela filosofia antiga, ou por uma cultura distante. Esse questionamento implacável é o motor da inovação. Sem ele, você está apenas repetindo o passado, esperando resultados diferentes. Dimostrazione é sobre ação, mas é também sobre a humildade de aprender com o que não funciona. Cada projeto que fracassa não é uma derrota, mas uma lição gratuita. Mantenha um diário de falhas bem-sucedidas e as lições extraídas. A maestria não é a ausência de erro, mas a capacidade de transformar o erro em uma ponte para o próximo nível de compreensão e eficácia. Seu caminho para o sucesso é pavimentado com os escombros de suas tentativas anteriores. Sensazione exige que você se torne um observador de nível militar, não apenas vendo, mas percebendo. Como seus concorrentes se movem, falam, interagem. Quais são os téus ocultos que revelam suas verdadeiras intenções ou fraquezas? Isso se aplica desde a linguagem corporal de um cliente até os padrões sutis nos dados de mercado. Treine-se para ser o predador da informação, o detetive dos detalhes. O universo está constantemente lhe enviando mensagens, se você souber como ouvi-las. Sfumato é o abraço da complexidade. No mundo atual, soluções simplistas são raramente eficazes. As maiores inovações nascem da capacidade de resolver problemas multifacetados, de navegar em cenários de alta incerteza. Não fuja da complexidade, mergulhe nela. Veja o emaranhado de problemas não como um nó a desatar, mas como uma teia de possibilidades a explorar. A verdade mais profunda muitas vezes reside nas áreas de maior ambiguidade. Connessione é a joia da coroa. É a sua capacidade de ver a rede invisível que liga tudo. Como a filosofia estoica pode melhorar sua resiliência nos negócios? Como os princípios da arquitetura gótica podem informar a estrutura de sua equipe? Abrace a fusão de ideias, a polinização cruzada de conceitos. Sua mente não é um silo, é um hub, um centro de gravidade para a síntese de conhecimento. Isso é o que tornará sua inovação verdadeiramente disruptiva, porque ela se baseia em princípios universais, não em modismos passageiros. Pense em cada um desses passos não como etapas lineares, mas como um ciclo virtuoso. Sua curiosidade alimenta a experimentação, a experiência aguça seus sentidos, a percepção da ambiguidade amplia sua visão, e essa visão revela as conexões mais profundas, que por sua vez, acendem uma nova curiosidade. Este é o motor de crescimento exponencial da mente, a espiral ascendente da maestria. Uma vez que você entra nesse ciclo, o impossível se torna uma mera sugestão. Da Vinci viveu em um mundo de vastas incertezas e perigos. A peste, a guerra, a instabilidade política, a perseguição religiosa. Em vez de se encolher, ele floresceu ao usar sua mente como uma ferramenta de navegação e domínio. Ele não apenas sobreviveu,
Ele transcendeu as adversidades de sua era através da sua insaciável busca por conhecimento e sua capacidade de aplicar esse conhecimento em todas as áreas da vida. A lição é clara. Não importa o caos externo, a sua mente, se bem treinada, é o seu refúgio e a sua arma. Se você ainda hesita, pergunte-se: o que é mais perigoso? Permanecer na ilusão de segurança de sua especialização, à mercê das mudanças de mercado e da obsolência inevitável? Ou ousar ser um mestre de seu próprio destino, um polímata moderno, capaz de se adaptar, de inovar e de prosperar em qualquer circunstância? O tempo do nicho estreito está morrendo. O futuro pertence aos que pensam sem fronteiras. A escolha é agora. A mente de Leonardo era um jardim selvagem, não um jardim podado e contido. Ela explorava cada canto, cada crevice, cada nova semente de ideia. Ela se recusava a ser domada por rótulos ou expectativas. Ela prosperava na vasta interconectividade de todas as coisas. Você também tem esse jardim selvagem dentro de você, esperando ser cultivado com propósito e sem limites artificiais. Solte a mente, deixe-a correr livre. Seus cadernos eram o campo de batalha de suas ideias, um laboratório em miniatura onde cada hipótese era testada e cada observação era registrada. Eles são a prova de que a disciplina da curiosidade e a sistemática da experimentação levam à genialidade. Não basta ter ideias, é preciso ter o ritual de explorá-las, de registrá-las, de dissecá-las. Comece o seu próprio caderno de Da Vinci hoje. Registre suas perguntas, suas observações, suas demonstrações e suas conexões. A sua maestria está à espera de ser documentada. O poder do esfumato na mente de Leonardo o permitia ver a arte na ciência e a ciência na arte. Essa é a fusão, a dança perfeita que resulta em algo maior do que a soma das partes. Sua visão nunca era preto e branco, mas sempre uma rica tapeçaria de tons de cinza, de nuances, de transições suaves. Essa é a capacidade de um mestre, ver a totalidade e as partes simultaneamente, e entender como elas se informam mutuamente para criar uma nova realidade. Ele compreendia que a verdadeira beleza e a verdadeira inovação não residem na clareza absoluta e na definição rígida, mas na riqueza da ambiguidade e na fluidez das formas. A vida, o mercado, os clientes, eles não são estáticos e óbvios. Eles são complexos, mutáveis, cheios de sombras e luzes. O esfumato lhe dá a visão para navegar por essa complexidade com graça e inteligência, transformando a incerteza em sua maior aliada. A cognizione é o seu mapa neural, o sistema operacional da sua mente polímata. É a compreensão de que as leis do universo são universais, e que uma solução bem-sucedida em um campo pode ser análoga a um problema em outro. Essa é a base do pensamento lateral, da criatividade que salta fronteiras. Não busque apenas a solução óbvia, busque a conexão oculta, a analogia profunda que ninguém mais percebeu. Aí reside a disrupção verdadeira, a mudança de paradigma. A verdadeira maestria não é ser o melhor em uma coisa, é ser o melhor em aprender, em adaptar e em sintetizar. Leonardo não era um especialista. Ele era um generalista que dominava a arte da aprendizagem profunda em múltiplos domínios. Esse é o modelo para o sucesso no século XXI, onde a única constante é a mudança. Sua adaptabilidade e sua capacidade de inovar em qualquer circunstância serão seus maiores trunfos. Leonardo da Vinci não se preocupava com a opinião alheia sobre sua diversidade de interesses. Ele era impulsionado por uma força interna inabalável, uma sede de conhecimento que transcendia qualquer convenção social. Sua paixão pela verdade era seu escudo contra as críticas, e sua curiosidade, sua espada. Você deve cultivar essa mesma independência de espírito, essa mesma resiliência contra as vozes que tentam limitá-lo. Sua visão é sua, e ela é ilimitada. Ele dissecava cadáveres não por morbidez, mas para entender a máquina humana em sua totalidade,
para aplicar esse conhecimento à arte, à engenharia, à medicina. Essa busca pela compreensão fundamental, independentemente do quão tabu ou difícil fosse, é a marca do gênio. Onde outros viam limites, ele via fronteiras a serem empurradas, mistérios a serem desvendados. Qual é o seu cadáver que você precisa dissecar para entender sua indústria, seu cliente, sua própria mente? A falha não era um obstáculo, era um ponto de dados. Ele não se apegava a ideias que não funcionavam, ele as descartava com a mesma facilidade com que as concebia. Esse desapego intelectual, essa devoção à verdade empírica sobre a vaidade pessoal, é a base da inovação genuína. Você deve estar disposto a demolir suas próprias ideias favoritas se a evidência as refutar. O ego é o inimigo da evolução. Seus cadernos eram um espelho de sua mente, um caos organizado de genialidade. Não tente ser linear ou perfeito em sua busca por conhecimento. Permita que sua mente divague, que ela faça saltos inesperados, que ela explore becos sem saída. Muitas vezes, as maiores descobertas vêm de desvios, de conexões aparentemente aleatórias que o algoritmo da mente subconsciente está trabalhando em segundo plano. Confie no seu processo criativo, por mais caótico que ele pareça. A verdadeira beleza da mente de Da Vinci estava em sua capacidade de operar em múltiplas frequências simultaneamente. Ele podia estar projetando uma máquina de guerra enquanto pensava na proporção ideal para um afresco, e ponderando sobre o fluxo do sangue enquanto observava o voo de um pássaro. Essa multitarefa mental, não de distração, mas de interconexão, é a marca de uma inteligência superior. Desenvolva sua capacidade de manter múltiplos projetos, múltiplas ideias, em sua consciência ativa, buscando as sinergias entre eles. A connessione não é apenas intelectual, é existencial. Leonardo via o ser humano não como separado da natureza, mas como parte integrante dela, um microcosmo do macrocosmo. Essa visão unificada lhe dava uma perspectiva profunda sobre a condição humana, informando sua arte e sua ciência. Você deve buscar essa mesma unidade, essa mesma compreensão de que você é parte de algo muito maior, e que suas ações têm um eco em toda a tapeçaria da vida. O legado de Leonardo não são apenas suas pinturas ou suas invenções, mas o método, a mentalidade, o como ele pensava. Ele nos deixou o manual para a libertação mental, um mapa para transcender as limitações autoimpostas. Este mapa é seu agora. Use-o. Abrace-o com a urgência de quem sabe que o tempo é precioso e o potencial, ilimitado. Não perca mais um segundo em mediocridade imposta. Abrace sua verdadeira natureza, a natureza de um polímata. A especialização é o caminho mais rápido para a obsolência em um mundo que muda à velocidade da luz. A polimatia, a abordagem de Da Vinci, é o caminho para a resiliência, para a adaptabilidade, para a inovação contínua. É a sua única esperança de não ser engolido pela maré da irrelevância. Não se defina por um título, mas pela sua capacidade de criar, de aprender, de se reinventar. Seja a própria definição de evolução. Cada pergunta que você se recusa a fazer, cada nova área de conhecimento que você se recusa a explorar, é um grilhão invisível que você impõe à sua própria mente. Liberte-se. A curiosidade não é um luxo, é uma necessidade, o combustível essencial para uma vida de propósito e significado. Não deixe que a chama se apague, alimente-a com paixão e disciplina implacável. Você é um explorador, e o universo está à espera da sua descoberta. O poder de observação de Leonardo era tão aguçado que ele podia desenhar os músculos de um rosto com uma precisão que rivalizava com a fotografia, capturando não apenas a estrutura, mas a emoção subjacente. Ele via a alma por trás da pele. Você deve buscar essa mesma profundidade em sua interação com o mundo, com seus clientes. Vá além do superficial, e você encontrará verdades que mudarão seu jogo para sempre.
A connessione também significa não apenas ver a interligação de ideias, mas de pessoas. Leonardo era um mestre em navegar as complexas redes sociais e políticas de sua época, formando alianças, observando seus rivais, e entendendo o poder do capital social. Suas redes eram tão vastas e diversas quanto seus interesses. Quem você precisa conectar em sua vida, em seus negócios, para tecer sua própria rede de maestria? A interconexão é tanto sobre conhecimento quanto sobre relacionamentos estratégicos. O veredito final é este: você tem a escolha. Permanecer em sua cela de especialização, ou quebrar as grades e ascender ao patamar dos mestres, dos verdadeiros inovadores. Leonardo da Vinci nos mostrou o caminho, pavimentado não com dogmas, mas com curiosidade insaciável, experimentação corajosa, percepção aguçada, adaptabilidade fluida e a visão de que tudo está conectado. Este não é um desejo, é um imperativo. A sua maestria o espera. O legado de Da Vinci é a sua herança. Reivindique-o. Abrace a jornada para se tornar um polímata moderno. A vida é muito curta para ser pequena. Abrace o caos, a complexidade, a beleza da interconexão. Torne-se a personificação da inovação, a antítese da mediocridade. Junte-se a nós. Inscreva-se. O tempo da sua transformação é agora. A era da especialização trouxe conveniência, mas roubou a alma. Ela nos tornou eficientes em tarefas minúsculas, mas cegos para a grandiosidade do todo. Você foi condicionado a pensar em fragmentos, mas sua natureza é holística. Este é o momento de reverter essa programação, de reivindicar sua totalidade. Sinta a dor da limitação e use-a como combustível para sua ascensão. Da Vinci não seguia as regras, ele as reescrevia. Ele não buscava aprovação, buscava a verdade. Ele não se contentava com o conhecido, mas se lançava ao abismo do desconhecido com uma paixão feroz. Essa é a mentalidade que você deve cultivar: a audácia de desafiar, a coragem de explorar, a resiliência de persistir, mesmo quando o mundo tenta puxá-lo para baixo. Seja um rebelde do intelecto. A mente de um polímata é um tesouro inestimável no cenário competitivo atual. Enquanto outros se esforçam para serem os melhores em uma única habilidade, você se tornará o mestre da adaptabilidade, o arquiteto de soluções originais. Você verá onde os outros estão cegos, construirá onde eles desistem, e liderará onde eles se perdem. A sua vantagem competitiva será a sua mente ilimitada. Aprofunde-se, não superficialmente. Cada campo que você explora, faça-o com a profundidade de um arqueólogo, desenterrando suas verdades fundamentais. A curiosidade de Leonardo não era efêmera, era uma disciplina rigorosa. Ele passava horas, dias, anos, observando, registrando, experimentando. Você deve imitar essa profundidade de engajamento em sua própria jornada de aprendizado. Superficialidade é o veneno da maestria. A dimostrazione é o teste de fogo para sua mente. É onde suas teorias se encontram com a realidade e são forçadas a evoluir ou a perecer. Não tenha medo de queimar suas pontes intelectuais se elas não levarem a lugar algum. A evolução exige a destruição do que não funciona. Seja o juiz implacável de suas próprias ideias, e o arquiteto resiliente do que funciona. A prática leva à perfeição, mas a demonstração leva à verdade. A sensazione, o aguçamento dos seus sentidos, é a sua conexão direta com o universo. Da Vinci percebia os padrões invisíveis no fluxo da água, a lógica por trás da desordem natural. Ele sentia a textura do mundo em um nível visceral. Treine-se para perceber os detalhes que a maioria ignora: o cheiro de uma nova oportunidade, o som de uma tendência emergente, a sensação tátil de um mercado em mutação. Seja um avatar da percepção, e você sempre estará um passo à frente. O esfumato não é sobre indecisão, mas sobre a compreensão da interdependência e da complexidade. É a inteligência de ver que o
A connessione é o reconhecimento de que todos os seus problemas são, na verdade, os mesmos problemas em disfarces diferentes. Um problema de vendas pode ser um problema de psicologia humana. Um problema de engenharia pode ser um problema de biologia. Ao ver as conexões, você pode aplicar soluções de um domínio que já foram testadas e comprovadas em outro. Isso é aceleração de gênio, a capacidade de saltar séculos de tentativa e erro, aproveitando o conhecimento universal. Imagine o poder de uma mente que pode, com a mesma fluidez, analisar um balanço financeiro, projetar uma estratégia de marketing inovadora, entender as nuances da psicologia do cliente e ainda assim encontrar inspiração em um tratado de filosofia antiga. Essa é a mente de um polímata. Essa é a mente que você está prestes a cultivar. Não aceite menos do que o seu potencial ilimitado exige. A rigidez é uma doença. A especialização excessiva, seu sintoma mais virulento. Você sente essa doença corroendo sua capacidade de criar, de inovar? O tempo de se vitimar acabou. O tempo de culpar o sistema terminou. Agora é o momento de agir, de tomar as rédeas da sua própria evolução e de forjar uma mente que não conhece limites. Abrace o caminho de Da Vinci e torne-se uma força imparável da natureza. Você está ouvindo o chamado? É o eco de séculos de sabedoria, sussurrando que você é mais do que lhe disseram, mais do que a sociedade o programou para ser. Você é um universo em miniatura, capaz de vastas explorações e descobertas ilimitadas. O caminho para a sua maestria começa agora. Não espere pela permissão, forje-a com sua própria vontade indomável. A dor da especialização é a dor de uma alma faminta por vastidão, confinada em uma cela. Liberte-se. Alimente sua fome com conhecimento de todas as fontes. Deixe sua mente voar sem restrições. A verdadeira liberdade não é a ausência de regras, mas a maestria das regras do universo. Domine-as, e você dominará tudo. Sua jornada de polímata começa com o primeiro passo, uma única e curiosa pergunta. Ouse perguntar. O legado de Da Vinci não é uma história para ser admirada de longe, é um mapa para ser seguido, um desafio a ser conquistado. Ele não era um gênio, nascido, mas um gênio, feito, forjado na bigorna da curiosidade, da experimentação e da interconexão. Você tem essa mesma bigorna, essa mesma capacidade. Comece a forjar sua própria mente mestra hoje, e observe como o mundo se dobra à sua nova visão, à sua nova capacidade de inovação disruptiva. Abrace a incerteza do desconhecido como a oportunidade de pintar a sua própria tela, de esculpir a sua própria realidade. O esfumato não é sobre fugir da clareza, mas sobre entender que a clareza superficial muitas vezes esconde verdades mais profundas e complexas. Mergulhe nas profundezas da ambiguidade e você emergirá com insights que os amantes da simplicidade jamais encontrarão. A connessione é a sua superpotência. É o que permite que você veja a floresta e as árvores, o macro e o micro, as partes e o todo, tudo em um único olhar iluminado. Essa visão holística é a fundação da verdadeira estratégia, da verdadeira liderança e da verdadeira inovação. Treine seus olhos para ver a teia de aranha invisível que liga todos os eventos, todas as pessoas, todas as ideias. E então, use essa visão para tecer seu próprio destino de grandeza. Não permita que o medo do fracasso o paralise. A mente de Leonardo era a prova de falhas, não porque ele não falhava, mas porque ele via cada falha como um degrau em sua escada de aprendizado. Você deve cultivar essa mesma resiliência, essa mesma fome por feedback. A falha é a sua maior professora, se você tiver a coragem de ouvi-la e a sabedoria de aprender com ela. Sua mente não é um recipiente a ser preenchido, mas um fogo a ser aceso. Leonardo acendeu o seu com a faísca da curiosidade e o alimentou com a lenha da observação e da experimentação. Abrace essa metáfora. Seja o guardião do seu próprio fogo interior,
protegendo-o da mediocridade e alimentando-o com a incessante busca por novos horizontes. Sua luz, quando plena, iluminará o caminho para muitos outros. Abrace a jornada, abrace a curiosidade, abrace a demonstração, abrace a sensação, abrace o esfumato, abrace a connessione, abandone a especialização e abrace o ilimitado. Sua vida nunca mais será a mesma. Sua mente será uma fortaleza inexpugnável de criatividade e inovação. O Athenium existe para acender essa chama em você. Inscreva-se. O poder de observação de Leonardo não se limitava ao visível. Ele inferia o invisível, a dinâmica oculta por trás dos fenômenos. Seus estudos sobre o voo de pássaros não eram apenas sobre asas, mas sobre correntes de ar, densidade, gravidade, forças que não podiam ser vistas, mas cujos efeitos eram inegáveis. Aprenda a ler nas entrelinhas da realidade, a sentir o pulso invisível do mundo. Ele não tinha acesso a microscópios ou telescópios, mas sua mente era seu próprio instrumento de ampliação, permitindo-lhe ver detalhes no corpo humano ou em uma pétala de flor que outros só descobririam séculos depois. O aguçamento de seus sentidos era uma tecnologia em si. Você tem essa mesma tecnologia embutida. Desperte-a, use-a para desvendar os mistérios de sua própria existência e do seu mercado. O esfumato de Da Vinci, aplicado à mente, permite que você navegue em paisagens conceituais onde as definições são fluidas e as categorias se misturam. É a capacidade de ver a verdade na sombra, a inovação na intersecção de ideias opostas. Essa fluidez é a sua armadura contra a rigidez do pensamento linear, contra as certezas que se desfazem ao primeiro sinal de mudança. Seja a água que se adapta a qualquer forma. A connessione é a síntese suprema, a prova de que a mente verdadeiramente livre e curiosa pode tecer uma tapeçaria de conhecimento de forma coesa. Ela transforma o ruído em sinal, o caos em ordem, o fragmento em totalidade. Esta é a mente que você busca, a mente que inovará de formas que hoje parecem mágicas, porque ela opera em um nível de entendimento que a maioria sequer sonha. Você não será um especialista, você será um arquiteto da realidade. O perigo não reside no fracasso, mas na inação. O maior erro é não ousar explorar, não ousar conectar, não ousar ser tudo o que você pode ser. A vida é uma jornada de constante descoberta, e o maior tesouro é a mente que se atreve a desvendá-la em toda a sua complexidade. Abrace o medo, e transforme-o em seu motor para a grandeza. Acredite, o sistema não quer que você seja um polímata. Ele quer que você seja previsível, controlável, um parafuso numa máquina. Mas você não nasceu para ser um parafuso. Você nasceu para ser o engenheiro, o inventor, o visionário que redesenha a máquina inteira. Sua mente é um campo de batalha, e a hora de lutar pela sua liberdade intelectual é agora. Erga-se, conecte-se, inove, domine. Sua vida não é um roteiro pré-escrito. É uma tela em branco, esperando suas pinceladas de curiosidade, suas demonstrações de coragem, suas sensações de percepção, suas nuances de esfumato e suas conexões de genialidade. Pegue o pincel, crie sua obra-prima. O mundo está à espera da sua visão ilimitada. Junte-se à revolução do intelecto. Inscreva-se no Athenium. Leonardo da Vinci foi o arauto de uma nova era, um homem que personificou a transição da escuridão medieval para a luz da Renascença. Ele nos mostrou que a verdadeira força está na amplitude do conhecimento e na profundidade da conexão. Que a sua vida seja um eco dessa verdade, um testemunho de que a mente humana, quando libertada de suas amarras, é a força mais poderosa do universo. Seja esse eco, seja essa força. Inscreva-se agora. A curiosidade não é um luxo, é o oxigênio da mente. Sem ela, suas ideias murcham, sua criatividade estanha. É o motor da aprendizagem, o convite para a aventura intelectual.
Cultive-a como o seu bem mais precioso, e ela o guiará por caminhos que os especialistas nem sonham em existir. Ouse ser o eterno aprendiz, o explorador incansável de todos os reinos do conhecimento. A dimostrazione é a validação brutal e bela da realidade. Ela separa a sensazione transforma a informação em sabedoria visceral. Ela permite que você sinta o pulso do mundo, que leia as correntes subterrâneas da mudança, que entenda o que é dito e o que permanece oculto. É a intuição de um mestre, desenvolvida através da prática constante de observar, ouvir, tocar, cheirar e saborear o mundo em sua totalidade, com uma atenção quase sobrenatural aos detalhes. O sfumato é a arte de dançar com a ambiguidade, de encontrar clareza no caos, de ver a beleza e a verdade nas transições e nas intersecções. É a sua defesa contra a mentalidade binária que aprisiona tantos. A vida raramente é preto e branco, ela é uma paleta infinita de tons de cinza, de complexidades. Abrace-a, use-a para criar soluções que os pensadores rígidos jamais conceberiam. A connessione é a sua visão de águia, a sua capacidade de ver os padrões ocultos, as relações não óbvias que governam o universo. É a sua habilidade de tecer uma rede de insights de diferentes disciplinas e aplicá-los para resolver problemas complexos com uma elegância surpreendente. Não veja o mundo como fragmentos, mas como uma sinfonia interconectada, e você se tornará o seu maestro. Este não é um convite para ser medíocre em muitas coisas, mas para ser um mestre na arte de aprender e de se adaptar. É para ser o generalista mais competente do mundo, o arquiteto da própria realidade. Leonardo da Vinci não era apenas um homem, ele era um movimento, um paradigma. Ele é a prova viva de que a mente humana é ilimitada. Você é a prova viva de que sua mente também pode ser. O legado dele é seu. Reivindique-o agora. Inscreva-se no Atheneum. Ele não se limitava a um único domínio, ele se deleitava na fluidez de todos os conhecimentos. Suas mãos pintavam anjos e desenhavam máquinas de guerra com a mesma maestria. Sua mente explorava o fluxo de um rio e o segredo de um sorriso com a mesma paixão. Essa é a sua liberdade. Transcender rótulos, ignorar fronteiras. Abrace a sua totalidade, a sua natureza intrínseca de ser mais do que um único especialista. A beleza da mente polímata reside em sua capacidade de operar em múltiplas dimensões, de ver o que é óbvio para os especialistas em seus respectivos nichos, mas também de conectar esses nichos em uma tapeçaria maior, revelando verdades que só a mente expandida pode conceber. Você não será um especialista em uma corda, você será o maestro da sinfonia inteira. Não permita que a sociedade imponha limites à sua curiosidade. A curiosidade é o seu direito de nascença, a chama divina que o impulsiona à grandeza. Proteja-a, alimente-a, e deixe-a guiá-lo para os reinos mais distantes do conhecimento. A maior aventura é a que você empreende dentro de sua própria mente, explorando seus próprios potenciais inexplorados. Comece a aventura hoje. A dimostrazione é a coragem de transformar a teoria em ação, de se sujar as mãos, de testar, falhar e aprender. É a aceitação de que o conhecimento sem aplicação é inerte. Sua mente pode conceber as maiores ideias, mas é a sua vontade de executá-las que as traz à vida. Não sejam teóricos, seja um praticante, um alquimista que transforma pensamentos em realidade. O mundo espera suas criações. A sensazione é a sua conexão visceral com o mundo, a capacidade de sentir a verdade em seus ossos, de ler a energia de uma sala, de prever a próxima tendência antes que ela se manifeste. É o desenvolvimento de uma inteligência além da lógica, uma intuição aguçada que o guia através da névoa da incerteza. Treine seus sentidos para serem seus oráculos pessoais, e você nunca será pego de surpresa. O sfumato é a sua arma secreta contra a rigidez do pensamento. Ele permite que você encontre soluções onde outros veem apenas impasses,
que cria harmonia onde outros percebem discórdia. É a fluidez da mente, a adaptabilidade do espírito. Em um mundo de absolutos, seja a exceção. Em um mundo de certezas vazias, seja o buscador da verdade multifacetada. Sua flexibilidade é o seu poder. A connessione é o ápice da sua mente polímata, a capacidade de ver o universo como um sistema interligado, onde cada peça informa o todo. É a sua bússola para a inovação disruptiva, porque ela lhe permite extrair princípios universais e aplicá-los em contextos completamente novos. Não seja um fragmento, seja o próprio tecido da realidade, e use seu entendimento para remodelar o mundo. O futuro é seu para conectar. A maior dor de hoje é a irrelevância que se aproxima, o sentimento de que o mundo está avançando e você está ficando para trás, preso em seu nicho. Leonardo da Vinci nos deu o mapa para escapar dessa prisão. Não um mapa para seguir cegamente, mas um guia para acender sua própria lanterna e iluminar seu próprio caminho. Ouse seguir a luz. Ouse ser ilimitado. Sua mente anseia por isso. Este canal, ATHENEUM, é mais do que um repositório de conhecimento, é uma comunidade de mentes afins que se recusam a aceitar a mediocridade, que buscam a grandeza em todas as suas formas. Se você chegou até aqui, se esta mensagem ressoa com a sua alma, então você é um de nós. Não há retorno. A sua vida de polímata está chamando. Inscreva-se, ative as notificações, e prepare-se para ser transformado. O poder do legado de Da Vinci não é o que ele fez, mas o que ele nos ensina a fazer asterisco. Ele não era um mestre distante, mas um modelo acessível para qualquer um que esteja disposto a pagar o preço da curiosidade, da disciplina e da coragem. Ele nos deixou o manual para a maestria. O que você fará com ele? A escolha é sua. A sua vida pode ser uma obra-prima. A sua mente, uma maravilha do mundo. Ouse criar. Ouse dominar. A mente de Leonardo era um vórtex de aprendizado, absorvendo tudo ao seu redor, processando, conectando, e depois regurgitando novas verdades. Ele não apenas consumia informação, ele a transformava. Você deve se tornar esse mesmo vórtex, essa mesma usina de transformação. O mundo está cheio de dados, a sua missão é transformá-los em sabedoria, em inovação, em impacto. Aceite essa missão. A mediocridade se esconde na previsibilidade. A inovação disruptiva floresce na surpresa, no inesperado, na síntese de elementos que ninguém pensou em combinar. Leonardo era o mestre do inesperado, o arquiteto da surpresa. Você tem essa mesma capacidade de surpreender, de chocar, de transformar. Desperte-a. Deixe o mundo saber o que uma mente ilimitada é capaz de fazer. Não seja previsível, seja lendário. Cada um dos 5 passos é uma ferramenta, uma disciplina, um modo de ser. Mas eles são mais poderosos quando usados em conjunto, como as engrenagens de um relógio intrincado, onde cada peça informa e impulsiona a próxima. Dominar um é bom, mas dominá-los todos é transcender. Este é o protocolo completo para a maestria. Não o subestime, não o ignore, aplique-o com devoção fanática. Sua vida depende disso. O fechamento de ferro é este. O mundo espera um novo tipo de líder, um novo tipo de inovador, um novo tipo de mestre. Não o especialista em uma única área, mas o polímata capaz de ver o todo, de conectar o desconectado, de inovar sem limites. Essa pessoa pode ser você. Essa pessoa deve ser você. A escolha é sua. O legado de Leonardo é um convite. Não o recuse. Ouse ser lendário. Inscreva-se.